é um prazer eu poder falar para vocês um pouquinho sobre doenças raras, não é? Eu sou chefe do Serviço de Genética do Hospital de Base, do HCM lá da nossa instituição, e eu gostaria de mostrar para vocês como que é considerado doença rara. Doença rara é quando eu tenho 65 indivíduos em cada 100 mil pessoas, não é? Então, essa é a frequência. Nos Estados Unidos, é a mesma frequência do que no Brasil, e também na União Europeia, que é a cada 50 mil pessoas. E no Brasil, então, essa é a taxa. Então, a maioria das doenças genéticas também são consideradas raras. Elas são divididas em doenças genéticas e não genéticas, que entram também as imunológicas, as de infecciosas, né? 6 a 8% da população tem alguma dessa doença rara. Então, quando a gente pensa, ela é rara quando nós pensamos em uma individualmente, mas no coletivo, em todas essas doenças, elas são relativamente frequentes. Então, dessas doenças, 80% delas acontece de forma genética, tem uma explicação no material genético para a sua ocorrência, e 20% são não genéticas. Dessas doenças todas, 75% ocorre em crianças, e o restante é dividido nos indivíduos adultos, e 3% delas em adultos, e apenas 2% delas a gente tem um tratamento efetivo. Essa portaria de 2014, federal, não é? Dispõe sobre as doenças raras, essa portaria que eu estou mostrando aí para vocês, e no entanto, ela coloca os objetivos e divide os eixos principais dessas doenças. Não consigo nem ler os objetivos aqui, porque fica sem foco, não consigo ver para vocês, mas eu vou deixar o material disponível e vocês podem ver na portaria de 2014 isso. O eixo 1 e o eixo 2, então, inclui as doenças raras de origem genética no 1 e as não genéticas do 2. Os 3 principais grupos dessas doenças são de anomalias congênitas ou de manifestação tardia, a de deficiência intelectual e as de erros inatos do metabolismo. Essas doenças de anomalias congênitas, elas são divididas aí, como vocês podem ver, em cromossômicas e gênicas. Nas doenças cromossômicas, nós precisamos de um exame específico genético em que nós analisamos os cromossomos. E é por aí que nós fazemos o diagnóstico, um exame bem específico só para laboratórios de genética. Para as doenças gênicas, é necessário, como esses vários exemplos aí que eu coloquei para vocês, exames do DNA específicos, chamados de sequenciamento gênico ou de exoma. Todos eles exigidos em laboratórios de genética específicos. Aqui um grupinho de doenças ditas cromossômicas, como a síndrome de Patau, que tem alteração no cromossomo 13, nós precisamos do cariótipo para o diagnóstico. Logo abaixo vocês veem a doença de Edwards. Então, múltiplas malformações congênitas, muitas dessas doenças são até incompatíveis com a vida, se não cuidadas e diagnosticadas corretamente. E outras do lado direito, vocês veem as doenças do tipo gênicas, em que tem alteração no DNA. Então, como a neurofibromatose, que apresenta múltiplos neurofibromas, síndrome de Marfan, síndrome de epidermólise bolhosa, síndrome de osteogênese imperfeita, onde há alterações ósseas e fraturas múltiplas desde o período intrauterino, e causando múltiplas deformidades ósseas. E tem vários casos mais leves, moderados, graves, e o cuidado e a atenção para esses pacientes são específicos de acordo com o diagnóstico e a classificação de cada uma dessas doenças.
E o terceiro grupo, dentro das genéticas que são raras, inclui as deficiências intelectual, que elas podem ser isoladas ou associadas às outras que eu já comentei com vocês. Então, o que é a deficiência intelectual? São as limitações do desenvolvimento cognitivo que ocorrem principalmente na fase adulta, né? Exemplo, eu deixei aí essas doenças aí para vocês ilustradas, mas são várias, como a síndrome do X frágil, mostrando ali aquele garoto mais clarinho, em que vocês veem uma face praticamente normal. No entanto, a deficiência intelectual é que é preponderante na síndrome. E nós temos que avaliar o DNA desse paciente, verificar a alteração nesse DNA e classificar de acordo com aquelas colorações de verde até vermelho, a quantidade de alteração que existe de repetições nessa região específica do X, que a gente chama de X frágil, para poder classificar o nível desse problema. Então, dos casos graves, em que há um prejuízo importante, dos casos que a gente chama de pré-mutação e dos casos que são presentes na normalidade. Então, o exame genético específico é primordial, não é? Do outro lado, vocês veem uma criança obesa que tem a síndrome de Prader-Willi, também um exemplo de gênica rara, eles têm hiperfagia, por isso eles ganham peso, não é? Tem hipotonia muscular importante e logo abaixo uma outra causa de deficiência intelectual em que o fenótipo não é mal formado, mas o paciente apresenta, por exemplo, uma extrema magreza, né? Alterações de comportamento e o déficit intelectual que também é ligado ao X. Portanto, os homens apresentam com maior frequência esses problemas, porque as mulheres têm 2X e os homens têm um X e um Y. Então, nos tipos dominante, tanto homens como mulheres apresentam, no entanto, com uma frequência de alterações menor no caso das mulheres. E quando é recessiva ligado ao X, então eu preciso saber o padrão de herança que é transmitido, porque isso vai fazer diferença nos riscos para a prole, né? No diagnóstico, no acompanhamento e nos riscos para a futura prole. E o terceiro grupo são os erros inatos do metabolismo. E nesses casos a gente tem uma enzima, uma proteína apenas alterada, um erro metabólico na célula, no nosso organismo. E não há, por exemplo, no fenótipo do paciente, malformações em que nós podemos visualizar ao nascimento. Algumas dessas doenças são detectadas, por exemplo, no teste do pezinho, onde é possível detectar, mesmo sem qualquer problema, a doença e ser tratado de forma correta. Mas e os outros erros metabólicos? Hoje a gente tem mais de 500 erros metabólicos hereditários e que não são possíveis os diagnósticos. E ali alguns exemplos de albinismo, que é um tipo, a síndrome de Gaucher, que vocês observam uma hepatoesplenomegalia, um abdômen globoso como sinalzinho apenas. O próximo slide ali, a figura é um síndrome de Morquio, em que tem alterações esqueléticas, baixa estatura. A síndrome de Hunter, onde acumula mucopolissacarídeos nas células e esses pacientes apresentam essa face edemaciada, inchada, problemas de articulação, baixa estatura. E tudo isso, gente, se o indivíduo fizer um tratamento com a enzima de reposição, ele consegue ter um desenvolvimento normal e não ser afetado pela deficiência intelectual. Então, existem vários protocolos e essa portaria prevê isso. Então, e a nível de atenção básica que é importante para a gente, para cuidar desses familiares e que eles possam ter acessos terapêuticos, porque esses medicamentos, eles são considerados de não interesse pela indústria farmacêutica, eles são considerados medicamentos órfãos, porque o rendimento econômico não é tão grande, porque são poucos os casos, não é? Então, para que isso ocorra de forma adequada, é importante o processo de aconselhamento genético, que é nós informarmos essas famílias do diagnóstico e os riscos que isso tem para passar para a comunidade. Posso encerrar mais um pouquinho?
Pois não, doutora? Então, o diagnóstico é importante, os riscos e o tratamento. Precisa de trabalhar em equipe especializada, isso acontece durante toda a vida, ao longo da vida, desde o período intrauterino. Existem protocolos específicos para cada um desses grupos, esse é um, esse é o outro. Então, essa portaria ela é muito importante para o nosso país, para a nossa população. E daí que foi que criaram o Dia da Doença Rara. E por que rara? Né? E é representada pela zebra, que eu coloquei ali ilustrada para vocês. Porque quem tem aquele ditado popular assim, se você ouve cascos galopando, não é? Você pensa em cavalos, mas pode não ser. Por que não pode ser uma zebra? Então, daí o símbolo zebra para representar o Dia da Doença Rara. E para passar bem rapidinho aí, essa portaria prevê esses medicamentos, incentiva a pesquisa, e eu como pesquisadora, é muito importante essa fala para a comunidade, né, para saber desse propósito, do tratamento para esses pacientes, e um projeto de lei foi possível, aprovado em 2018, em relação a essa portaria, a esses pacientes. O Estado de São Paulo foi, como na maioria das vezes, antecedeu a federação sobre isso, com esses projetos aí, e a federação foi depois, né? Com essa portaria aí das doenças raras, comemorando o último dia de fevereiro, como símbolo, a bandeira para as doenças raras e esse símbolo da zebra, né? Como o meu tempo encerrou, e aqui no município de São José do Rio Preto, né, também tem a Lei 13.510 de junho de 2020, que instituiu o Dia da Doença Rara. Eu fiquei muito feliz, como geneticista, de saber disso, e que existe esse interesse por parte dessa casa de melhorar isso no nosso município. Então, eu vou passar rapidinho, deixo meus contatos, agradeço à Câmara por essa oportunidade, ao vereador Jean Charles especificamente pelo convite.